Se você está pensando em colocar o DIU de cobre, mas está um pouco assustada com os relatos que você tem visto por aí, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te contar um relato positivo de uma pessoa que está usando o DIU de cobre. Se você está chegando aqui no canal através desse vídeo, muito prazer. Eu sou a Andy, eu sou criadora de conteúdo e eu falo muito sobre isso aqui no meu canal. Também estou falando bastante sobre minha mudança, sobre a decoração do meu apartamento. E eu também gosto de contar as minhas experiências, os meus relatos. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o DIU de cobre. Já tem quase 3 meses que eu coloquei o DIU. E eu fui muito paciente, porque eu sou ansiosa. Eu queria ter vindo logo, assim, na primeira semana contar pra vocês. Mas eu resolvi esperar, porque muitas pessoas têm reações depois de colocar o DIU. Algumas pessoas acabam tirando. O DIU pode ser expelido, né, naturalmente. Então muitas coisas podem acontecer. Eu esperei os meus exames pra poder gravar esse vídeo. E hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre a minha experiência com o DIU de cobre. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, sobre os métodos contraceptivos que eu já usei, pra vocês se situarem, né? Eu tenho 25 anos, atualmente eu estou em relacionamento, estou noiva, né? Tô com a mesma pessoa há muitos anos. Já usei alguns métodos contraceptivos ao longo da minha vida. Na maior parte da minha vida eu tomei anticoncepcional. Sabe quando você vai no médico com 15 anos e tá com problema de acne e o médico tá com anticoncepcional? Pois foi isso que aconteceu comigo. E nessa eu fiquei aí uns 8, 9 anos tomando anticoncepcional direto, sem parar pra pensar no que isso estava causando no meu organismo, em quais efeitos eu poderia ter no meu corpo, até mesmo sem perceber. Eu gravei aqui pro canal um vídeo falando por que eu decidi parar de tomar anticoncepcional, mas basicamente, né, eu tive conhecimento sobre os efeitos do anticoncepcional, o mal que ele faz pro nosso corpo. Eu sei que pra muitas pessoas o anticoncepcional é bem positivo. Pra mim funcionou durante muitos anos, ajudava com a minha pele, deixava minha menstruação bem regulada, né, me protegia de gravidez e tudo mais, funcionou. Mas depois de muitos anos usando o anticoncepcional, eu comecei a ficar incomodada e eu percebi que o anticoncepcional influenciava muito no meu humor. Eu tava ficando muito indisposta, muito desanimada e com a libido baixíssima. E eu fui pesquisar na internet e percebi que esses efeitos poderiam ter relação com o anticoncepcional. Por isso eu decidi parar. Gente, eu não sou muito boa de datas, mas se eu não me engano, eu parei de tomar anticoncepcional no início desse ano. E foi uma decisão bem complicada, né? Porque a gente tá acostumado lá com o conforto de tomar o anticoncepcional, principalmente quando você tá num relacionamento estável de muitos anos. Isso te deixa mais tranquila, mais segura. Mas eu resolvi realmente parar, conversei com meu noivo, falei, ó, agora a gente vai ter que usar camisinha até eu criar coragem pra colocar o DIU. Gente, eu queria colocar o DIU, eu sabia que, sobre o método, assim, eu entendi que poderia ser muito bom pra mim, mas eu tinha muito medo. Eu sou uma pessoa medrosa, eu tenho medo de agulha, tenho medo de cirurgia, tenho medo de procedimentos, de várias coisas. Só que eu sou medrosa, mas no final das contas eu não sinto muita dor assim, sabe? Eu sou resistente à dor, mas eu sou medrosa. Eu quero evitar de sentir a dor. Então eu fiquei por muito tempo pensando em colocar o DIU. Cheguei a consultar, a procurar saber mais e desisti de colocar. E nessa eu fiquei, não, então vamos continuar aí com a camisinha até o dia que eu criar coragem. Bom, depois de um tempo, eu resolvi que seria o momento. Eu falei, ó, vai de qualquer jeito, eu vou tentar colocar esse DIU. Depois de um tempinho nessa que eu fiquei assim, com aquela ideia de colocar o DIU guardadinha lá na cabeça. E depois de uns sustos também, né, porque quando a gente tá usando só preservativo, gente, o susto é grande. Todo mês é uma parada cardíaca, um medo de engravidar. Eu resolvi entrar em contato com o pessoal do meu plano pra eu saber como que é a questão da colocação do DIU. E aí eu vi que o plano cobre tudo, né? Cobre a colocação do DIU, tanto hormonal quanto de cobre e prata. E eu falei, bom, vou aproveitar que eu já pesquisei sobre, já tô sabendo que eu não pago nada e vou marcar. Eu fiz um agendamento com a ginecologista. Antes a gente faz uma avaliação, faz alguns exames pra depois fazer a colocação do DIU. Então eu fiz um endovaginal, né, o exame pra ver se tá lá dentro tudo certo. Também
tive que fazer um beta, né? Antes de fazer a inserção do DIU, você tem que fazer um beta, que é um teste de gravidez, pra saber se você não tá grávida. E também conversei com a minha ginecologista pra gente escolher qual seria o melhor DIU pra mim colocar. Tem vários tipos, né? Tem os DIU que tem hormônio, tem o de cobre prata, tem o mini DIU de cobre. E o que ela sugeriu pra mim foi o mini DIU de cobre, porque no caso eu nunca tive filhos, então é o mais recomendado. Eu tô aqui com esse encartezinho, ó, que é do meu DIU. O meu DIU foi o Adalão Comfort Mini. E aqui ele tem algumas informações sobre o DIU e tal, que é importante a gente ler e a gente guardar também. O mini DIU tem uma duração menor do que o DIU de cobre tradicional. O DIU de cobre você pode usar, ficar com ele por 10 anos. E o mini DIU você pode ficar com ele por 5 anos, depois tem que trocar porque ele vai perder a eficácia. Gente, eu não quis de jeito nenhum colocar DIU hormonal. Eu resolvi definitivamente não usar nenhum método contraceptivo hormonal mais. Eu sei que tá muito na moda aí, Cailena, Mirena, tem o Implanon também, né, que é o implante hormonal, mas não era algo que eu queria. Eu quis me livrar mesmo dos efeitos do anticoncepcional. Inclusive, meu humor melhorou muito, minha disposição melhorou muito, minha libido melhorou muito depois que eu parei com o anticoncepcional. E como eu fiquei alguns meses sem tomar, né, eu senti como é positivo não ter esses efeitos no meu corpo. E por isso eu não quis colocar nenhum DIU que tivesse hormônio. Muitos médicos defendem o DIU com hormônio, muita gente fala que gosta, mas eu também já vi muita gente que teve problema com o DIU hormonal. É claro que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, existem pessoas que se adaptam, e é até por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu também vi muitos relatos negativos sobre o DIU de cobre. Eu fiquei até com medo de colocar e de ser uma das pessoas que teriam problema. Quase desisti por conta desses relatos, e no fim pra mim foi muito positivo. Então é importante a gente entender isso, né? Cada um é cada um, e o que não deu certo pra uma pessoa pode dar certo pra você. Às vezes vale a pena a gente tentar se é algo que a gente quer muito. Agora eu vou contar sobre o dia da inserção do DIU, que é o que dá mais medo na galera, e é o que me deixou com muito medo também, confesso, gente. Os dias iam chegando e eu ia assim sentindo a dor no meu corpo, sabe? Morrendo de medo. Mas até que no dia eu fui bem tranquila. Eu pensei assim, não vai ser rápido, ó, eu vou pensar em outra coisa, não vou sentir nada. Enfim, quando eu cheguei lá no consultório eu já tava meio assim, ai meu Deus do céu. Fui com os meus exames, né, todos certinhos. A doutora Emanuele Jamile, que é quem fez a inserção do meu DIU, ela foi muito ágil, muito esperta, porque ela colocou meu DIU quase sem eu perceber, gente. Foi muito rápido, não doeu tanto. Muita gente falou que morreu de dor, assim, que sentiu quase uma dor do parto. Eu senti um incômodo, assim, mas foi muito tranquilo, gente, assim. Nossa, se precisar colocar DIU de novo, coloco o DIU de novo, tranquilamente. Não é esse bicho de 7 cabeças todo. A minha ginecologista me falou que pelo fato de eu estar menstruada no dia da inserção do DIU, eu sentiria um desconforto muito menor do que a maioria das pessoas. É recomendado ir colocar o DIU menstruada, com a sua menstruação rolando ali mesmo, porque a entrada do útero fica mais aberta e é mais fácil de colocar o DIU. Você vai sentir menos dor. Eu sei que pode parecer que é o contrário, tipo, a gente já tá menstruada, já tá com o corpo dolorido, já sente cólica, ainda vai lá colocar um DIU? Mas gente, é melhor você ir colocar o DIU menstruada. Eu sei que alguns médicos falam que não precisa, mas ela me falou que faz diferença sim, e eu imagino que deve fazer, porque eu senti realmente pouco incômodo e pouca dor. Sobre anestesia, eu conversei com a doutora Emanuele sobre a questão da anestesia. Antes eu falei com ela assim, Emanuele, por favor, você vai me dar anestesia, porque o pessoal dá uma anestesia lá no colo do útero, né? E ela falou assim, sim, Angel, vou te dar anestesia, claro, não vai ser por conta disso que você vai deixar de colocar um DIU. Falou isso comigo antes, né? Acho que pra me deixar mais tranquila. Quando eu cheguei lá, ela me explicou, falou assim, olha, Angel, a anestesia não vai ser muito eficaz, ela vai anestesiar a parte do início do colo do útero, e a dor que o pessoal sente, que a maioria das mulheres sentem, é lá dentro do útero, então não resolve. Por isso, ela colocou o meu DIU na Marley, sem anestesia, gente. Vou explicar pra vocês como é e tentar explicar qual é a sensação. Bom, eu cheguei, fui lá no banheiro, né, troquei a roupinha, coloquei aquela roupinha de ginecologista, deitei lá na cadeira e você deita com as
perna aberta, e a ginecologista vai lá pra fazer a inserção do DIU. Ela conversou comigo, me deu uma enganada lá, e eu falei assim: Manu, tô precisando fazer xixi, deixa eu ir fazer xixi, que eu tô muito apertada. Ela falou assim: peraí, segura só um minutinho que eu tô olhando aqui pra ver se tá tudo certo. Gente, no que ela falou isso comigo, ela já foi, pá, inseriu o DIU de uma vez, sabe? Enquanto eu tava pensando em outras coisas, ela conseguiu colocar. E ela falou assim: pronto, pode ir fazer seu xixi, que seu DIU já está colocado perfeitamente. Gente, e foi isso. Não durou um minuto o processo de sentar na cadeira e colocar o DIU. Na hora eu senti o desconforto, sim, eu segurei, fui pra trás. A sensação pra mim é como se fosse você levasse assim uma cotovelada lá, sabe? Dá uma segurada assim, mas não é uma dor muito grande, não é um desconforto muito grande. Achei super de boa, pra mim valeu super a pena. Logo depois de colocar o DIU, eu tive uma questão de baixar a pressão e de querer desmaiar, mas isso é algo muito comum que acontece comigo em diversas situações. Se eu tiver uma queda, se eu estiver num lugar muito quente, se eu passar por uma situação um pouco traumática, que foi o caso lá de sentir medo, né? Então depois minha pressão caiu, mas eu deitei numa cadeirinha lá até voltar e ficou tudo bem. Fui embora no mesmo dia, de boas, levei alguns remedinhos pra dor, né? Porque é comum ter cólica forte nos primeiros dias. Eu senti uma cólica forte sim, mas eu tomei o remédio e ficou tudo tranquilo, assim. Pra mim, o processo de adaptação dessa primeira semana foi de boa. Continuei tomando remédio até os dias que eu senti dor, acho que eu senti dor uns 3 dias e depois ficou tudo bem. A minha médica recomenda que a gente faça um endovaginal para ver se tá tudo certo com o DIU uma semana depois, 2 meses depois e depois de 6 em 6 meses. Então eu fiz com 7 dias, fiz com os 2 meses e agora quando der 6 meses eu vou fazer o exame de novo. Eu não sei se fala endovaginal? Eu sei que eu fiz um ultrassom com o endovaginal. Eu posso escrever aqui na descrição os exames direitinho pra não ter nenhum engano. Então, quando você tem o DIU, você tem que fazer esses exames de 6 em 6 meses pra garantir que o DIU tá no lugar, porque se o DIU sai do lugar, você pode engravidar, pode falhar e é algo realmente perigoso, então tem que estar sempre fazendo exames mesmo, tem que estar sempre se cuidando. E a taxa de falha do DIU é muito pequena se você estiver usando corretamente e fazendo as suas consultas corretamente. Eu peguei um site aqui de referência, o site da Clue, né, que é um aplicativo de controle menstrual, para falar sobre os métodos contraceptivos e as taxas de falha de cada um, pra gente comparar. Vou colocar a referência, o link do site aqui embaixo para vocês conferirem depois. Eles têm uma matéria muito legal sobre métodos contraceptivos e eu achei interessante trazer aqui. Lembrando que todo método tem o seu uso típico e o seu uso perfeito. O uso típico é a forma como as pessoas costumam usar, né? Tipo, por exemplo, quando eu tomava anticoncepcional, eu sempre esquecia. Então, eu não tomava da forma correta para eu ficar totalmente protegida da forma que o anticoncepcional promete. Então, esse era o meu uso típico e o uso ideal tem uma outra taxa de falha. A minha taxa de falha era maior porque eu não tinha o cuidado de tomar todos os dias certinho nos mesmos horários, né? Até por isso que eu coloquei o DIU, porque eu esquecia. Enfim, então a pílula, a taxa de falha no uso típico é 9%, no uso ideal 0,3%. O adesivo, taxa de falha no uso típico 9% e 0,3% no uso ideal. O anel vaginal tem uma taxa de falha de 9% no uso típico e de 0,3% no uso ideal. A injeção tem uma taxa de falha de 6% no uso típico e de 0,2% no uso ideal. O implante, que é o implante hormonal, né, que tá famosinho aí, o Implanon, tem uma taxa de falha de 0,05% no uso típico e 0,05% no uso ideal, porque ele é um dispositivo que fica sobre a sua pele. Você não tem que ficar fazendo exame, você não tem que ver se tá na posição correta, você não tem que lembrar de tomar todos os dias, né? É um dispositivo que fica liberando hormônio dentro do seu corpo. Então a taxa de falha dele é muito pequena, é muito seguro esse método. Só que tem, né, os efeitos colaterais do uso dele. O DIU hormonal tem uma taxa de falha baixíssima no seu uso típico e no seu uso ideal, que é de 0,2% e de 0,2% no uso ideal.
O DIU hormonal, ele é ainda mais seguro do que o DIU de cobre, porque ele libera hormônios. Então mesmo que ele saia um pouquinho do lugar, você não vai ter tanto problema quanto com o DIU de cobre. O DIU de cobre tem uma taxa de falha de 0,8% no uso típico e de 0,6% no uso ideal. Então, tem essa questão, né? Para o uso ideal, você tem que estar fazendo esse controle de 6 em 6 meses para confirmar que o seu DIU está na posição correta e que ele vai te deixar protegida contra a gravidez. Lembrando que só o DIU não vai te proteger de ISTs, de doenças, então o ideal é usar 2 métodos preservativos mais o DIU. Depois de 3 meses com o DIU, o que eu posso falar pra vocês é que o meu fluxo aumentou. Eu tinha um fluxo muito baixo, eu ficava menstruada ali uns 3, 4 dias e era bem pouco. Agora o meu fluxo aumentou muito, então tá vindo bastante. E os médicos falam que o corpo pode demorar pra se adaptar, mas que a maioria das pessoas realmente ficam com um fluxo um pouco maior. Eu também estou tendo mais cólicas, mas não é algo insuportável. Se você é uma pessoa que já tem muita cólica, que já tem um fluxo menstrual muito grande, não é muito recomendado que você coloque DIU de cobre, porque provavelmente você não vai aguentar esses efeitos. Quando você é uma pessoa que tem pouco fluxo, pouca cólica, você vai ter um aumento leve que possivelmente você vai aguentar. Então assim, esse é o meu caso. Eu tinha pouca cólica, pouco fluxo, então o aumento foi pequeno, às vezes incomoda, mas é algo que eu consigo segurar, que não me faz querer tirar o DIU, assim, não tenho vontade de tirar o DIU só porque o meu fluxo aumentou um pouco ou porque as cólicas aumentaram um pouco. Eu acredito que o benefício que eu tenho é muito maior do que o prejuízo. Gente, acho que é isso, esse é o meu relato. É um relato, assim, muito sincero. Eu recomendo que vocês procurem um médico, procurem um ginecologista. Se você é uma pessoa que tem vontade de parar com métodos hormonais, eu recomendo que você pesquise por médicos que gostam desse segmento, sabe, de contracepção não hormonal, porque existem outros médicos que defendem muito a contracepção hormonal e que vão tentar te convencer a não colocar um DIU de cobre, por exemplo. Pesquise também, né? Pesquise no Google, pesquise no YouTube, pra você ter, assim, as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões. Mas é importante sempre ter a opinião final de um médico, né? Eu acredito muito nisso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato sobre o DIU de cobre. Tem gente que tá feliz com o DIU de cobre, sim, nem todo mundo tá triste querendo arrancar esse negócio. E é isso, gente. Me sigam lá no Instagram, por lá eu compartilho mais da minha rotina em tempo real. E se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo pra vocês e até mais!